Deixa eu convidar vocês para assistir a O Telefone Preto, filme de terror dirigido pelo Scott Derrickson, mesmo diretor de A Entidade, Livrai-nos do Mal e também de Doutor Estranho, o primeiro, e que estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira. O que o filme propõe de subversivo dentro de um cinema que mescla assassinos em série, portanto, thrillers criminais e terror, com aparições de espíritos e fantasmas, é como estas entidades, elas desempenham um papel bem diferente do papel que você está acostumado no cinema convencional. Mas antes de eu entrar nesse ponto, deixa eu falar um pouco mais sobre o filme. Ele conta uma história ambientada na década de 70, em que um jovem, Finney, é sequestrado por um maníaco, que já havia sequestrado outras crianças na mesma cidade onde eles moram e, com certeza, matado-as, já que o desaparecimento delas nunca foi solucionado. Finney, escondido dentro de um porão à prova de som, começa a receber ligações telefônicas no telefone desconectado que há dentro deste porão. Essas ligações são de ninguém menos do que as últimas vítimas, que começam a tentar capacitá-lo e ensiná-lo como superar o seu algoz. Enquanto isso, a irmã do Finney, a Gwen, começa a sonhar com pistas que podem ajudar a encontrar o irmão. É que a garotinha herdou o dom de sua mãe, a capacidade de premonição, o dom da premonição que provocou a morte da mãe, mas que no caso dela pode provocar o salvamento do seu ente querido. O que eu falei no início sobre fantasmas e espíritos é bem interessante de perceber dentro de O Telefone Preto como eles não são mais a fonte do terror. Eles não são mais ameaças à vida. Eles não são mais, portanto, ameaças aos protagonistas. Eles tampouco são como os fantasmas ou espíritos de O Sexto Sentido, que são aqueles seres mal compreendidos que continuam na Terra presos em razão de pontas soltas que os personagens vivos precisam consertar para que eles tenham paz novamente. Os fantasmas e espíritos daqui, eles são, na realidade, auxiliadores. Eles são facilitadores do processo de salvamento do Finney. Então, o que torna o Telefone Preto um pouco subversivo dentro dessa lógica é como ele percebe que não são os mortos que devemos temer, mas os vivos, como é o caso do assassino interpretado pelo Ethan Hawke, que está aqui num papel em que ele pode se divertir escondendo sua máscara, escondendo-se detrás de uma máscara com uma cara demoníaca e com um sorriso maquiavélico e cujos olhos parecem denunciar muito o que move, o ódio que move aquele homem, que continua inexplicável, já que nós estamos na mesma década de 70 que viu o nascimento de outros clássicos do cinema de terror, como o caso do Leatherface, de Massacre da Serra Elétrica, ou de Michael Myers, de Halloween, que eram personagens que precisavam esconder o rosto detrás dessas máscaras, porque olhar-se no espelho ou ser olhado por outras pessoas desnudo, sem a máscara, poderia ser muito ruim, ou poderia abalar a psique frágil deles. Além disso, esse filme também nos proporciona um diálogo bem interessante com as mídias analógicas e digitais daquele período, em como televisores repetem, reproduzem o padrão estético das visões da Gwen. O diretor ele já havia trabalhado com esse tipo de recurso antes. Em Livrai-nos do Mal, em Entidade, ele parece gostar de dialogar como essas mídias digitais podem ajudar a espetacularizar ou a influenciar, mas aqui bem entre aspas, o comportamento de seus personagens. Mas, sobretudo, como podem reforçar esse teor violento da sociedade norte-americana. O filme, aliás, ele é muito exitoso em como ele traz a violência para o coração e como ele nos mostra como nós somos espectadores ávidos por ver um jorro de sangue contra a tela. Aquele mesmo sangue que assusta o Finney em uma cena de televisão é o mesmo sangue que nós esperamos que os opressores recebam dos oprimidos quando resolvem defender-se, quando resolvem vingar-se contra aqueles que o sufocam. Nós vemos em algumas cenas no filme, portanto, aglomerações em torno de lutas de jovens e adolescentes. Isso ao mesmo tempo que fala um pouco sobre a gente, sobre como nós vamos perceber o duelo de Finney contra o seu sequestrador dentro da narrativa e como nós vamos torcer não pela justiça, mas pelo justiçamento, pela vingança, pela violência
Isso também nos mostra como a violência está impregnada dentro de seus jovens personagens, que desde criança já começam a recorrer a ela para poder sobreviver dentro de uma sociedade escolar excludente e opressiva. O filme me parece criticar justamente esse processo, o processo de que precisamos ser violentos para amadurecer, para deixar de sermos Finney e passar a ser Finn. Ou, no meu caso, deixar de ser Marcinho e passar a ser Marcião. O processo de violência, portanto, seria um processo denunciado pela direção do Scott Derrickson, que enxerga isso um mal da sociedade norte-americana. Precisamos criar pessoas violentas que saibam se defender. Talvez não. Talvez nós precisemos de autoridades e de participação de pais mais fortes. Pessoas que dentro da narrativa são retratadas ou como omissos, e aí eu chamo a atenção a forma com que é apresentado o pai do Finn e da Gwen, a partir de cortes de seu corpo. Nós vemos o rosto dele de trás do jornal, que só é revelado depois quando quer expressar alguma frustração. E as autoridades policiais negligentes ou, quando menos, incompetentes. O Telefone Preto ele ainda conseguiu, talvez, o sobressalto, o jump scare mais eficiente do ano, quando a câmera se movimenta para o lado, mostra uma imagem que faz com que nosso espírito saia do corpo com a força de um grito. É um filme que é construído em cores sem vida, em um mundo acinzentado, em um mundo sem esperança, e que, eventualmente, vai encontrar seu desenvolvimento a partir da forma com que, por este telefone preto, cuja origem, ainda bem, não é explicadinha, dá ao nosso protagonista as chaves e os recursos para poder enfrentar de igual para igual o seu sequestrador. O Telefone Preto, como eu falei, é estreia nos cinemas brasileiros, deve chegar só depois nas plataformas de streaming em vídeo por demanda, e para o filme do Scott Derrickson eu dou 4 estrelas em 5. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, é de graça. Não deixe de comentar abaixo também se você gostou do vídeo ou do filme, ou se não gostou também. E se quiser mais críticas de filmes e séries, inscreva-se aqui no canal e ative o sino das notificações. Eu volto depois com mais. Tchau!